Olá meninos, bem-vindos novamente a outra aula. Vamos então terminar este conteúdo do século XIV e a crise de 1383-1385, aquela que nós temos vindo a falar, e vamos ver como é que se resolve esta crise política, esta crise social, esta crise económica que Portugal vivia. Nós, no final da aula, vamos ver que a crise social e a crise política vão ficar efetivamente resolvidas. A crise económica só se vão resolver quando iniciarem os descobrimentos, mas nós depois iremos falar sobre isso. Falando então um bocadinho da última aula, na última aula nós falamos então qual foi a ação do mestre de Avis e o que é que este fez, o que é que se passou então depois, após a fuga de Dona Leonor Teles para a cidade de Lisboa, onde falamos da Batalha de Trancoso, a Batalha de Toleiros, e também falamos do cerco de Lisboa e o que é que aconteceu. Pronto. Nós a última coisa que falamos foi então do cerco de Lisboa. Hoje vamos nos debruçar então sobre os conteúdos estudados na página 92 e 93, mas esta aula de hoje vai ficar dividida em duas. Porquê? Como é muito longa, nós vamos fazer em duas partes, então esta aula, para vocês não se cansarem muito. Por isso é que tiveram a primeira parte e agora têm a segunda. Então, continuando. Após o cerco de Lisboa e os espanhóis terem fugido, era necessário eleger um rei, porque tínhamos que ficar alguém a governar. Então, para isso reuniram-se as cortes. Se bem se recordam, as cortes era a assembleia onde se reuniam os três representantes dos três grupos sociais, clero, nobreza e povo, e que ajudavam o rei a tomar decisões importantes. Neste caso, serão eles que vão tomar uma decisão, vão se reunir para ajudar a escolher o novo rei. Então, no dia 6 de abril de 1385, na cidade de Coimbra, reuniram-se com o intuito de escolher o novo rei para Portugal. Então vão surgir 4 candidatos. 2 deles, digo já, que eram filhos ilegítimos de Dom Pedro, vão ser colocados de parte. Nem sequer vão ser falados, mas depois dizem logo que não têm direito. Com o infante Dom João e o infante Dom Dinis, que estavam em Castela presos e então nem sequer puseram em causa eles serem reis de Portugal. Havia então aqui a questão de: seria a Dona Beatriz? Seria o Dom João Mestre de Avis? Qual dos dois tinha direito? Dona Beatriz, uns dizem, Dona Beatriz tem direito porque é filha legítima de Dom Fernando e seria ela que teria o direito ao trono. Mas a mesma estava casada com o rei de Castela. Ora, ela ao tornar-se rainha de Portugal, já era rainha de Castela. O rei de Castela, além de ser rei de Castela, iria ser rei de Portugal. Dava-se a união dos dois reinos. E isto não interessava, por exemplo, à burguesia, a alguns membros da nobreza, a alguns membros do clero, ao povo, como eu já tinha falado. E então, havia Dom João Mestre de Avis, que tinha sido alguém que tinha defendido o reino com muita importância. Mas qual dos dois vai ganhar? Então, quem é que teria direito ao trono? Era o Dom João Mestre de Avis ou era a Dona Beatriz? Porque os outros dois, como eu vos disse, o Dom João e o Dom Dinis, já tinham então sido colocados de parte. Era o Dom João Mestre de Avis ou era a Dona Beatriz? Vamos lá ver. Há um senhor chamado Doutor João das Regras, que era mais ou menos um advogado, que era um senhor das leis, ou não doutor das leis, que equivale mais ou menos hoje a um advogado. Então ele, nas cortes, ele vai fazer um discurso. E diz assim no seu discurso: depois da morte dele, rei Dom Fernando, os candidatos são muitos, mas só um deve assumir o trono. Digamos logo que El Rei de Castela é casado com Dona Beatriz, por virtude de tal casamento, herdeiro dos mesmos reinos. Há os infantes Dom João e Dom Dinis, irmãos de El Rei Dom Fernando, que nenhum dos que atrás nomeei podem nem devem ter a sucessão. E digo em resumo,
que entre as outras coisas deve ser de boa linhagem e de grande coragem por defender a terra, depois de ter o amor aos seus súbitos. E estão ele a referir-se ao Dom João Mestre Davis. Todas estas condições se acham o Mestre Nosso Senhor, Dom João Davis, né, que queremos eleger, está claramente visto, como todos sabeis. Ora, ele faz este discurso pomposo e para tentar convencer os outros a nomear Dom João Mestre Davis. E graças à sua intervenção, Dom João Mestre Davis é aclamado rei de Portugal. É aclamado rei de Portugal e vai, devido ao seu esforço do reino e pertencer também à família real, porque era filho de Dom Pedro, com Dona Teresa Lourenço, e era meio-irmão de Dom Fernando. Com isto, inicia-se, dá-se o interregno, uma interrupção na linhagem. Porquê? Porque ele, apesar de ser meio-irmão da família do rei Dom Fernando, ele não era sucessor direto de Dom Fernando. Então dá-se um corte na linhagem e termina assim a primeira dinastia com o Dom Fernando e inicia a segunda dinastia com o Dom João Mestre Davis, que era então não era sucessor direto. E com ele inicia-se a dinastia joanina ou dinastia de Avis. Então quem é que são os reis desta dinastia? Simples. Primeiro Dom João I, que era o da boa memória. Depois vocês podem ler isto. A seguir Dom Duarte, o eloquente. Dom Afonso V, o africano. Dom João II, o príncipe perfeito. Dom Manuel, o venturoso. Dom João III, o piedoso. Dom Sebastião, o desejado. E Dom Henrique, o casto. Fala aqui de Dom António, prior do Crato, mas este caso é um caso muito específico, que eu depois irei falar quando dermos então o período após o período da União Ibérica. Quando formos a falar do fim desta dinastia, vamos falar deste senhor Dom António Prior do Crato. E como eu vos falei, na primeira dinastia, tal como na primeira dinastia, há uma lenga-lenga dos reis da segunda dinastia. E quero que vocês ouçam então esta lenga-lenga para aprenderem a mesma. Vamos lá ver se aqui dá para vocês ouvirem então a lenga-lenga da segunda dinastia que o professor vai-vos colocar aqui para vocês verem então esta aqui a linga-linga. Aqui está. Quero que ouçam, então, esta linga-linga da segunda dinastia. Desculpem lá a demora, mas já vai começar a dar para vocês ouvirem. Olha. João Duarte Afonso, João Manuel João, e antes do cardeal veio Dom Sebastião. João Duarte Afonso, João Manuel João, e antes do cardeal veio Dom Sebastião. Dom João I, boa memória, começa a dinastia de Avis com grandes feitos. Duarte o eloquente, Afonso V o africano e João II o príncipe perfeito. Vendo a Manuel correu-lhe tudo de feição, ele era afortunado, era venturoso. Dom João III foi um rei devoto, até lhe chamaram Pio Piedoso. Mas logo a seguir, no meio do nevoeiro, perdeu-se o desejado Dom Sebastião. Veio o cardeal Dom Henrique, que era casto, e por não ter filhos perdemos a nação. João Duarte Afonso, João Manuel João, e antes do cardeal veio Dom Sebastião. João Duarte Afonso, João Manuel João, e antes do cardeal veio Dom Sebastião. Ora bem, meninos, e por agora vamos ficar aqui. Eu vou agora, já a seguir, depois vocês vão fazer as tarefas que eu vou indicar e depois voltam a ver a última parte ainda nesta semana. Esta semana é um bocadinho mais tarefas, mas são vários vídeos seguidos. Agora vão fazer as tarefas que eu indicar, seguir passo a passo cada uma, tá? Até já!